Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu queria trazer aqui uma palavra falando um pouco sobre oferta, uma palavra que Deus por esses dias colocou em meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Vamos ler aqui em Atos capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 35. Aqui na tradução da King James, diz assim: Tenho-vos mostrado todas as coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais bem-aventurado dar do que receber. Que palavra valiosa é essa que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. É uma palavra que vai muito além do que ofertas de forma material. Quando eu falo em ofertas, eu não estou falando em dinheiro somente, mas eu estou falando em tudo aquilo quanto você pode ofertar para o reino dos céus. E é interessante a questão de ofertas na palavra de Deus, porque não é quantidade, não é o tipo de oferta que você dá, o produto que você usa para ofertar, ou aquilo que você usa para ofertar a Deus, para ofertar na obra de Deus. Mas é como você faz isso, é como você se dispõe a ofertar na obra de Deus. Quando nós lemos aqui essa passagem bíblica que o apóstolo estava relembrando as palavras de Jesus, que coisa melhor é dar do que receber, eu vejo uma palavra que vai na contramão da lógica humana. Porque na lógica humana todos gostam de ganhar presentes, todos gostam de receber. E quando eu olho também para o ser humano de forma geral, o ser humano ele é mais de pedir do que de oferecer. Você pode ver bem que nas orações da maioria dos crentes, dos cristãos, eles muito mais pedem do que intercedem por alguém, por exemplo. E a palavra de Deus que eu quero deixar para você nessa noite é uma palavra de doação. O quanto você pode doar para o reino de Deus. Eu não estou falando somente de dinheiro, não. Não estou falando somente de oferta material, não. Eu estou falando de tudo. E a palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo de número 4, que fala do nascimento de Abel e também de Caim, e que depois Abel, posteriormente, ele veio a cuidar das ovelhas, foi pastor de ovelhas, e Caim, ele trabalhou como agricultor. E a palavra de Deus diz lá nesse capítulo 4 do livro de Gênesis que ambos trouxeram uma oferta perante o Senhor. Caim trouxe uma oferta ali do fruto da terra, daquilo que ele trabalhava para o Senhor. E Abel também trouxe da gordura das suas ovelhas uma oferta para Deus. E a palavra de Deus diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, ou seja, recebeu a oferta de Abel, porém a de Caim Deus não recebeu. Eu vejo aqui, meus irmãos, que antes de Deus receber a oferta de Abel, ele recebeu o próprio Abel, porque Deus conhece o coração do homem. Deus ele não olha para a aparência. Nós vemos isso quando Deus foi escolher Davi para ser rei. Ele demonstrou claramente aonde o profeta ele estava se enganando pelas aparências. O profeta Samuel, a princípio, se enganava pelas aparências e Deus disse: não, Samuel, eu não olho para a aparência do homem, mas eu olho para o coração do homem. E quando você vai ofertar alguma coisa para Deus, ainda que seja a sua própria vida, Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para a sua sinceridade. Deus sabe quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. E é assim, se tratando de ofertas, que Deus trabalha também dessa forma.
Não é quantidade, porque nós acompanhamos na palavra de Deus em Lucas capítulo 21, que a Bíblia fala lá sobre a oferta da viúva pobre. Jesus estava observando a maneira com que os ricos depositavam ali suas muitas economias, suas grandes ofertas ali no gasofilácio, e a Bíblia diz que chegou uma pobre viúva e jogou 2 pequenas moedas ali, e Jesus disse que, na verdade, essa pobre viúva ofertou mais do que todos os outros demais, os ricos que estavam ofertando ali. Porque Deus olhou para o coração daquela viúva. Deus viu a sinceridade daquela viúva. Não foi porque ela ofertou tudo que ela tinha, não foi por isso. Mas não se trata de quantidade, mas se trata de qualidade. Se trata de o que aparece primeiro no coração da pessoa. E quando o apóstolo fala, voltando ao texto que nós lemos no início, em Atos capítulo de número 20, versículo 35, que coisa melhor é dar do que receber, nós entendemos que na lógica humana é muito melhor receber do que dar, mas na lógica de Deus é diferente. É melhor você dar do que receber. E eu quero aproveitar com isso e dizer para você que se você tiver o cuidado de substituir aquilo que você tem, principalmente no setor material da sua vida, se você tiver o cuidado de passar isso para frente, essas coisas que você tem, os seus pertences que você tem, se você tiver a coragem de doar, de passar isso para frente, eu garanto para você, se você tiver esse espírito de desapegar, Deus vai preparar coisas melhores para você. Deus vai preparar coisas melhores se você tiver um coração disposto a doar, a ajudar o próximo. E a Bíblia fala também, lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 30, a Bíblia conta a história de um jovem rico que foi ter com Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para receber a vida eterna? E Jesus disse: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E Jesus foi colocando os mandamentos para ele em uma listagem ali, e ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus disse: se você queres mesmo ser perfeito, vai, vende tudo quanto tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no reino de Deus. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele se entristeceu muito. Ele baixou a sua cabeça, se entristeceu, e ele ficou desapontado com o que ouviu de Jesus. E Jesus, voltando-se para os discípulos, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que têm riquezas. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora eu queria pegar essa passagem de Mateus 16, 30 do jovem rico e confrontar ela para você ver como é o trabalhar de Deus, como as coisas de Deus são lindas e como a Bíblia ela mostra, ela tem uma harmonia muito grande para nos fazer entender a palavra de Deus, a vontade de Deus. Eu quero pegar esse texto de Mateus 16, 30 do jovem rico e quero confrontar com Lucas 19. Porque em Lucas 19 nós vemos uma história totalmente diferente, mas com algumas coisas semelhantes. O que era semelhante na história de Lucas 19 era a riqueza. Porque nós encontramos um homem muito rico chamado Zaqueu, mas nós encontramos atitudes diferentes, corações diferentes. Nós encontramos um coração diferente em Lucas 19. Zaqueu sobe em uma árvore para ver a passagem de Jesus, porque ele queria ver quem era Jesus, ele queria ver Jesus no meio da multidão. E Jesus vai passando e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu com alegria. Em Lucas 19, no versículo 6, a palavra de Deus diz que Zaqueu recebeu ele com muita alegria. E essa alegria, ela diz muito. Ela diz a disponibilidade do coração de Zaqueu para aceitar as coisas de Deus.
E a Bíblia diz, meus irmãos, que Zaqueu vai, e quando Jesus está na sua casa, Zaqueu ele toma a palavra e diz assim: Senhor, e era um homem muito rico, e ele diz: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu nada para Zaqueu, mas ele tomou essa atitude. Ele disse: eu resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, porque ele era um cobrador de impostos, eu vou restituir 4 vezes mais. Muitos até acham que Zaqueu era ladrão por ele ser um cobrador de impostos, mas ele, pelo contrário, ele mostra aqui a sua lealdade, dizendo que daria 4 vezes mais se tivesse defraudado alguém. E nós vemos uma atitude totalmente diferente aqui. Enquanto o jovem rico se entristeceu pela palavra que Jesus falou para ele a respeito das suas riquezas, nós vemos um homem rico agora entrar pelo fundo de uma agulha, entrar no reino de Deus com seu coração aberto para receber as coisas de Deus. E Jesus, tendo ouvido aquilo de Zaqueu, disse: hoje veio salvação a esta casa. Porque a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é que você precisa se doar para Deus. Você precisa doar o seu tempo para Deus. Você precisa doar a sua vida para Deus. Você precisa doar o seu amor para o próximo. E não venha me dizer que você gostaria de ajudar, mas não sabe como, porque se você tomar a atitude de fazer isso, Deus vai lhe mostrar como fazer. Deus vai lhe orientar e colocar no seu coração aquilo que você precisa fazer em prol do reino de Deus. E quando eu falo em oferta, eu não estou falando só na questão financeira. Você pode ofertar a Deus o seu louvor, você pode ofertar a Deus a sua intercessão pelo próximo, você pode ofertar a Deus a sua vida, uma vida de santidade diante do Senhor. Você pode ofertar a Deus a sua fé, você pode ofertar a Deus suas mensagens em prol da obra missionária, do ID do Senhor. Você pode ofertar a Deus a sua vida, assim como Jesus ofertou a vida dele por nós. Que Deus abençoe.